A paz do Senhor, amados, amadas, como que vocês estão? Passando todo mundo muito bem? Então, esse vídeo é para nós falarmos sobre filhos. Esse vídeo é para mãe, para pai, para avós. Esse vídeo é para quem deseja ter filho, deseja já se preparar para a paternidade, para a maternidade. Porque eu quero falar hoje da importância de se orar pelos filhos. Eu quero falar hoje, ensinar para vocês sobre ter um diário de oração. Como fazer esse diário? Eu quero ensinar você a fazer um diário de oração pelos seus filhos, ou pelo seu marido, ou pelo seu emprego, ou pela sua casa, ou por situação definida. Esse diário eu vou chamar de diário de oração pelos filhos. Isso não quer dizer que você não possa fazer por qualquer outra questão que esteja preocupando a sua vida, um diário de oração. Amém? Antes da gente passar efetivamente ao diário, eu quero pedir a você que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, curta bastante, compartilha bastante, acione o sininho para receber todas as notificações, me ajude a divulgar esse canal. Não custa nada, é gratuito, não vai onerar em nada. Amém? Então, se você gosta do conteúdo do canal, me ajude a divulgar este canal, tá bom? Então, vamos falar aqui da importância de se ter um diário. Ah, Meire, para que um diário? Um diário de oração para te ajudar a orar pelos seus filhos. No início, eu ficava pensando, como que eu vou fazer? Eu preciso orar pelos meus filhos. Mas eu ficava um pouco perdida. Então, eu comprei um diário de oração, vou mostrar para vocês esse diário. Ó, o diário da mãe que ora, Storm O'Martian. Esse é um diário que me ajudou muito a orar pelos meus filhos. Tem muitas orações aqui. Eu fiz dedicação, né? Ó, fiz uma capa aqui que eu dediquei. Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu, Meir, coloquei meu nome todo, peço pela minha descendência, todos aqueles que foram e serão gerados a partir de mim. Peço que tenham um coração puro e um espírito inabalável. Que o Senhor nunca os lance fora da tua presença e nem retire deles o teu Espírito Santo. Que lhes sejam restituídas a alegria da tua salvação e que o Senhor os sustenha com o espírito voluntário, para que eles ensinem aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se convertam a ti. Que as palavras e os pensamentos deles sejam agradáveis a ti. Que amem a Deus sobre todas as coisas e que amem ao próximo como a si mesmos. Que creiam em Jesus e o aceitem como seu Senhor e Salvador. Que suas palavras uns para com os outros sejam agradáveis como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Que nunca lhes falte a convivência e a união. Eu creio que assim será, em nome de Jesus. E aí eu assinei meu nome e aí com tinta ainda coloquei a minha digital aqui. Essa é a abertura que eu fiz para esse diário de oração da mãe que ora. Fiz as orações aqui, muito bacana. Muito bom, muito maravilhoso. Mas, e se você não tem esse diário? Se você nem tem como comprar esse diário? Se você não encontra esse diário? Você não vai orar pelo seu filho? Vai sim. E você percebeu que eu orei a palavra? Que eu peguei a palavra do Senhor
e fiz a palavra uma oração direcionada aos meus filhos? Por quê? Porque a palavra conversa, a palavra é viva, ela é eficaz e ela entende e sabe de nós, a palavra do Senhor. Então eu posso orar a palavra segundo aquilo que eu estou vivendo, é aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração. Ah, Mer, mas eu não tenho diário. Vamos fazer um diário? Então, como que você vai fazer um diário? Primeiro, o que eu fiz? Vou trazer aqui para você, eu vou te dar um exemplo de como você pode fazer o seu diário. Eu tenho aqui um caderno, ó, um caderno. Eu gosto desses cadernos grandes, mas não tem necessidade de ser grande, pode ser pequeno, ó, o diário é pequeno. Então é o caderno que você tiver, se você tiver caderno brochura, se você tiver caderno com arame, seja o caderno que você tiver à mão. Pega esse caderno e consagre esse caderno para a oração pelos seus filhos. Então eu peguei o caderno. Aqui eu tenho uma capinha que eu compro na papelaria, uma capinha de plástico que eu gosto de encapar o caderno. Ah, Mer, mas eu não tenho a capinha de plástico. Encapa com o que você tiver. Se a capinha já for bonitinha, sim, que eu acho essa tão bonitinha, tão fofa, então não precisa nem de encapar. Eu vou encapar com esse transparente para que exatamente apareça a minha capinha. Mas se for um caderno liso, deixa eu ver, eu tenho um caderno liso aqui também. Vou pegar aqui, ó. Eu já tenho cadernos aqui, ó. Tem uma gaveta de caderno, tanto que eu gosto. Esse aqui já é caderno para fazer também. Pode, se for liso assim, encapa com papel contact, um papel que você encontra na papelaria, ou que você tiver em casa, encapa. Sabe por que eu falo isso? Porque quando você faz com muito carinho, quando você tira tempo para aquilo, e você encapa, e aí você faz uma abertura aqui, diário de oração pelos meus filhos. Na abertura você pode colocar o nome completo dos seus filhos. Se os seus filhos já tiverem filhos, você coloca diário de oração pela minha descendência. Diário de oração pela minha descendência. Você já estará orando pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Então é um diário de oração. Como fazer um diário de oração? E aí, você encapou, fez a abertura, colocou diário de oração pela minha descendência, colocou o nome da sua descendência que já existe, ou seja, os seus filhos, se tiver netos, seus netos, se tiver bisnetos, seus bisnetos, se o caderno for pela sua descendência. Se você estiver fazendo um diário por outra questão, coloca diário de oração por isso. Você vai estar fazendo o quê? Naquele tempo batalhando por isso. E aí, o que é o mais importante? É orar dentro da palavra. Dentro da palavra do Senhor. Então eu pego, olha aqui, vou deixar um exemplo aqui para vocês. Eu vou lá na internet, que hoje tem internet, que ajuda demais, como diz o outro lá, faz o Google, né? Então fui lá na internet e coloquei assim, versículos sobre filhos. E aí tem um site que é a Bíblia Online. Lá eu pego muitos versículos quando eu preciso. Então fui lá, coloquei versículos sobre filhos. Por quê? Porque o meu diário é sobre a minha descendência. Então eu posso colocar versículos sobre descendência. Versículos sobre marido, sobre casamento, versículos sobre finança, seja qual for a sua necessidade. Mas hoje eu quero falar da responsabilidade e necessidade dos pais estarem orando pelos seus filhos. Porque a gente tem visto coisas terríveis acontecendo com crianças. Os nossos filhos precisam da nossa proteção espiritual, além da nossa proteção física, além de proporcionar alimento, cama, comida, roupa,
agasalho, aconchego, a gente tem que oferecer também a eles uma proteção espiritual, principalmente no campo espiritual, para livrar os nossos filhos da má influência que está aí solta pelo mundo, para livrar os nossos filhos de pessoas malvadas que estão soltas pelo mundo, guiadas por espíritos malignos. Então nós temos que colocar os nossos filhos debaixo das nossas orações. Eu tenho uma amiga no canal que ela me contou que a filha dela, quando foi para a faculdade, virou outra pessoa. E eu falo também, tem a minha irmã que me conta isso, que o filho dela foi para a faculdade e virou outra pessoa. Parece que eles ficaram com raiva dos pais. Então, estão acontecendo algumas coisas aí fora, eu não vou aprofundar nesse assunto, mas eu vou aprofundar no assunto da necessidade de você como pai, de você como mãe, cobrir os seus filhos de oração todos os dias. Por isso, a indicação para fazer o diário de oração. E aí, vou dar um exemplo agora com a palavra. Porque você fez o diário, então você vai orar a palavra. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei, imprimi os versículos. E eu pego a minha Bíblia, porque eu vou conferir na minha Bíblia se os versículos que eu imprimi são os que estão aqui na minha Bíblia. Tem que estar de acordo. Então, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Então, vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio. Capítulo 6, versículos 6 e 7. Ó. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Então, eu vou conferir. Igual eu falo para vocês, tudo que as pessoas ensinarem sobre a palavra do Senhor, confiram na palavra. Confiram na palavra. Ó, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem, eu vou ler o 8. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Amém. Como que eu vou orar essa palavra pelo meu filho? Primeiro, essa palavra vai ao seu coração. Da sua responsabilidade de ensinar os caminhos do Senhor ao seu filho. Mas você vai pegar esta palavra e você vai trazer esta palavra à vida do seu filho. Vamos imaginar que o seu filho se chama João, né? Então nós temos aqui, ó, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Então você vai orar, Senhor, ajuda o meu filho João, Senhor, a guardar no coração dele as tuas leis. As leis que o Senhor dá hoje, Senhor. Não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Senhor, me dá sabedoria para ensinar estas palavras ao João. Senhor, me dá entendimento, me dá palavras. Senhor, me dá discernimento, que forma que eu posso ensinar melhor essas palavras para o João. Tudo isso você vai estar escrevendo aqui. Você escreve o versículo base e vai escrevendo a oração. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Senhor, ajuda que o João, Senhor, compreenda esta palavra de forma que ele a viva em casa, fora de casa,
por onde ela estiver, Senhor, que a palavra do Senhor acompanhe o coração dele, que o coração dele seja cheio da tua palavra, que ele possa, Senhor, levar esta palavra por onde ele andar, que ele proclame a tua palavra em casa, que ele proclame a tua palavra fora de casa, que ele proclame a tua palavra ao deitar, ao levantar, ao andar, Senhor, em todo o tempo da vida dele. Tá vendo o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a palavra direcionada para dentro do meu filho, para dentro da minha vida, para dentro da minha casa. E com esse tipo de oração, você coloca o seu filho na presença do Senhor e você entra na presença do Senhor. E o seu filho, ele estará coberto. Tem aquele salmo que fala para que o Senhor sonde o nosso coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E livra-me, Senhor, do mal. E leva-me a caminhos eternos. Então, esse salmo você pode trazer. O Salmo 91, o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem, aqueles que abrigam no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Pode dizer ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Senhor, que o meu filho descanse em ti. Senhor, que o meu filho seja guardado no teu esconderijo. Senhor, fala o nome do seu filho, da sua filha, do seu marido. Seja para quem for o diário de oração. Amém? Nós temos as palavras de Paulo, que as palavras, o Salmo 19, 14, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração estejam, Senhor, e sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha. Senhor, que as palavras do meu filho, o meditar do coração do meu filho sejam agradáveis a ti. Tudo você está pegando a palavra, orando a palavra, em cima das questões da sua vida, da vida do seu filho. Aquela preocupação do seu coração você está transformando na palavra do Senhor. Amém? Então, olha, eu peguei vários versículos aqui sobre filhos. E você pode pesquisar os versículos. Anota a lista dos versículos. Medita nos versículos. Senhor, como que eu posso orar essa palavra? Como que eu posso trazer esta palavra para a realidade da minha casa, a realidade do meu filho? Senhor, me inspira, porque o Senhor inspirou esta palavra. O Espírito Santo é que escreveu a Bíblia. O Espírito Santo inspirou pessoas e essas pessoas escreveram inspiradas pelo Espírito. Essa palavra é viva, gente. Ela conversa com você, ela fala com você, mas é preciso que você fale com ela, é preciso que você ouça, é preciso que você medite. Os filhos são herança que você recebeu de Deus. Então, se você tem um filho que está te dando muito trabalho, com vício, com rebeldia, você vai declarar sobre ele, sobre a vida dele: eu não gerei filho para vício. Eu gerei filho para proclamar o nome do Senhor. Eu gerei filho para ser verdadeiro adorador do Senhor. Comece a declarar sobre a vida do seu filho. Use o diário para te ajudar a escrever aquilo que você não consegue falar. E nesse diário você vai ter o quê? Tempo meditando sobre o seu filho, sobre o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, sobre você dentro da sua casa. E o Senhor, Ele não faz uma coisa, Ele faz muito além daquilo que a gente imagina. Então, meus amados, faça o seu diário de oração. Olha, poucas coisas você vai precisar, olha. Os versículos que você vai pesquisar, a Bíblia para você conferir, o caderno, um lápis ou uma caneta para você escrever. E principalmente você com o coração aberto para o Senhor. Amém? Então confia nele.
Entrega o seu filho, a sua vida. Entrega a sua família ao Senhor. Ele vai fazer melhor que você, pode ter certeza. Peça a orientação e condução do Espírito Santo. Eu tenho escrito até no meu caderno: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me discernimento, dá-me sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito Santo e praticar e colocar em prática aquilo que Ele está me ensinando. Então isso eu quero deixar para você hoje. Coloque em prática o que o Espírito Santo está te ensinando agora através desta palavra aqui. Coloque em prática, faça um diário de oração. Pesquise vários versículos sobre filhos, pega uma palavra daquilo que você está passando com seu filho, com a sua família, ou das suas preocupações, ou a prevenção, uma oração preventiva também, para que não aconteça. Pesquise versículos sobre aquilo que está afligindo o seu coração, ou sobre os desejos do seu coração, e ore a palavra. Medite na palavra, reflita na palavra. Entregue o seu filho, a sua filha, a sua família nas mãos do Senhor. E não brigue com a sua família. Não brigue com o seu filho e a sua filha. Você vai ganhar o seu filho e a sua filha pelo exemplo. Porque você vai usar armas de amor. Armas de amor. A oração, a intercessão, a busca, o propósito pela vida dele, pela vida dela. E quando você chegar perto dele, perto dela, palavra de amor, doce como mel, doce na boca. E palavras que são tão doces que quando descem, elas funcionam como remédios para a alma, cura a alma do seu filho. Amém? Assim nós vencemos o inimigo. É assim que nós vencemos o inimigo. Fazendo aquilo que nós precisamos fazer pelo nosso filho, pela nossa casa, pela nossa família. Não olhe pela circunstância. Olhe para o que Deus pode fazer por você. Creia, entregue, descanse no Senhor. Assim você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Eu espero que eu tenha ajudado você com esse conteúdo. Eu fiz esse conteúdo porque eu tenho muitos comentários no canal. Muitas famílias, muitas mães, muitos pais angustiados pelas situações que estão acontecendo na vida dos seus filhos. Filhos afastados do Senhor, filhos afastados dos seus pais, filhos que não querem mais saber das suas famílias. Então, lembrando disso e pensando nisso, o Senhor me fez lembrar do meu diário de oração. E eu falando com o Senhor, falei: Senhor, e se as pessoas não encontram esse diário? Quem quer comprar o diário é só entrar na internet e pesquisar, você vai encontrar. Se não encontrar e não puder ter esse diário, não tem problema, faça o seu diário. Personalize o seu diário. E você vai ver, e você vai perceber como Deus vai fazer muito além daquilo que você pode imaginar. Vamos orar pelos nossos filhos? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero orar com cada pessoa que está comigo agora. Cada mãe, cada pai, cada avô, cada avó, cada familiar que está angustiado, preocupado, Senhor, aflito pelas situações do nosso país, do nosso planeta. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor coloque a paz nos corações dos pais. Que o Senhor possa, Pai, ajudá-los a colocar esse diário de oração pelos seus filhos em prática. E que eles possam orar, Senhor, continuamente, colocando a cobertura do Senhor sobre os seus filhos. E recebendo, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Encontrando descanso para as almas deles, Pai. E construindo uma família forte. Uma família de verdadeiros adoradores. Que adora o Senhor em espírito e em verdade. Uma família de proclamadores da palavra, uma família unida, abençoada, amorosa, que se amam e que amam estar uns com os outros.
Em nome de Jesus, é isso que eu desejo a você e a sua casa. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Um beijo e até a próxima. Fica com Deus.